Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo que traz o balanço dos mandatos dos diretores eleitos da FUNCEF, que estão no cargo desde 2014 e deixam a fundação no final deste mês de maio. Os diretores de administração, Augusto Miranda, o de benefícios, Délvio de Brito, e de planejamento e controladoria, Max Mauran, vão apresentar um panorama da sua gestão e os principais destaques que contribuíram para o aperfeiçoamento da governança da FUNCEF. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aproveitando essa oportunidade de falar a respeito dos resultados do primeiro trimestre de 2022, para também fazer um breve balanço do nosso trabalho à frente da FUNCEF nesses 8 anos que estão sendo concluídos agora nesse mês de maio. Então, nós elencamos aqui na nossa apresentação, em 6 grandes grupos, né, as informações mais relevantes que dizem respeito, nos 4 primeiros tópicos, às ações promovidas pela nossa diretoria, que resultaram em economias efetivas, né, e um legado nesse aspecto aí para a sustentabilidade da Fundação. E nos 2 últimos blocos, o conjunto de ações e iniciativas que nós promovemos, né, juntamente com outros colegas aqui da diretoria, para salvaguardar a FUNCEF no sentido da responsabilização e prevenção a futuras ocorrências que possam recair sobre os fundos de pensão em geral e sobre a FUNCEF em particular, né? Então, nós vamos fazer esse breve histórico a partir de agora. No tocante à redução de custos, né, nós tivemos aí essas 12 iniciativas elencadas, mais especificamente nesse contexto de redução de despesas administrativas, né? Então, iniciando aí pela mais recente, que foi a devolução do 11º andar do edifício Corporate Center, que é a sede da FUNCEF. Então, nós fizemos o adensamento, né, das atividades que a FUNCEF desempenha, basicamente em 2 pavimentos, e com isso proporcionando economia de despesas com aluguel, com impostos, taxas condominiais, etc., né? Também nós promovemos aí a terceirização dos serviços gerais, né? Serviços tradicionais de qualquer organização, como limpeza, conservação, cooperagem, recepção. Todas essas atividades passaram a ser feitas por profissionais terceirizados e não mais do quadro próprio da Fundação. Também adotamos o controle, tanto no sentido de segurança da informação, quanto de economia de insumos, né? O controle de impressões mediante a posição de senha nos equipamentos das impressoras. Também avançamos na utilização de aplicativo de transporte urbano, né? E com isso nós conseguimos também fazer a extinção da frota própria de veículos que a FUNCEF historicamente possuía aqui para atendimento não só à diretoria, mas aos colaboradores e transporte de cargas, pequenas cargas e materiais, né? Então isso deixou de existir e agora a FUNCEF utiliza apenas e exclusivamente os serviços de transporte por aplicativo de celular. Também adotamos, ainda logo no começo da nossa gestão, a substituição da iluminação da FUNCEF por iluminação LED, que é mais econômica, ambientalmente sustentável, né? Com isso também alcançando nesse aspecto a economia com sustentabilidade nos seus processos. Continuando aqui, nesse sentido da maior economicidade da Fundação, nós também implementamos uma política mais rigorosa no tocante à emissão de passagens aéreas, exigindo a ratificação pelo gestor imediato, mediante antecipação com tempo mínimo para a emissão das passagens, evitando que fossem feitas emissões muito próximas da data da viagem, o que levava inevitavelmente encarecimento dessas passagens aéreas, né? Então, fizemos a extinção dos patrocínios a entidades, a eventos que eram muito frequentes acontecerem antes da nossa chegada aqui da Fundação. Também promovemos aí a extinção
daquele periódico que era editado, inclusive fora aqui de Brasília, né, com custos de impressão, de ensacamento, de etiquetagem, postagem, que ia, como vocês se lembram, a famosa revista da FUNCEF ia nos endereços das pessoas, iam para os locais de trabalho dos funcionários da Caixa. Então isso foi abolido, utilizando-se exclusivamente agora da comunicação eletrônica, que é mais rápida, mais ágil e mais interativa também, né? Nesse aspecto também complementamos a questão do controle de impressões com a terceirização dos serviços de impressão, também fazendo com que a FUNCEF deixasse de ter ônus com a reposição e manutenção desse tipo de equipamento, né? Uma vez danificado, ele é substituído pela própria empresa prestadora desse serviço. Instituímos também o congelamento das diárias, que não fazia sentido isso crescer como acontecia até então, vegetativamente pela mera aplicação da reajuste inflacionário do ano anterior, né? Então, isso também ajudou a estabilizar as nossas despesas que incidiam desde então na fundação nesse aspecto. Um outro complemento a respeito desse assunto diz respeito à nossa política de gestão de recursos humanos, onde nós adotamos de forma paulatina, mas muito determinada, que ela fosse feita mediante a redefinição dos parâmetros de custeio de uma série de serviços que estão aqui elencados, nas cláusulas de acordo coletivo que anualmente são celebradas em negociação com a Comissão dos Empregados, com o Sindicato dos Securitários. Então, nós fomos avançando nesse sentido de trazer sustentabilidade financeira ao pacote de benefícios que toda empresa precisa oferecer aos seus colaboradores, mas trazendo uma lógica de sustentabilidade e buscando sempre que possível a divisão de custos entre a empresa e os seus colaboradores, né? Nós vamos elencar agora algumas medidas de governança corporativa que foram implementadas na FUNCEF nesse período e que trazem uma maior proteção sob o ponto de vista preventivo, além de incorporar práticas recomendadas aí por grandes instituições que estudam esse assunto para fortalecimento institucional da Fundação, e esse legado nós temos bastante satisfação de poder apresentar a vocês. Instituímos a política de transparência, né, na Fundação, que hoje permite um amplo acesso a uma gama bastante diversificada de informações, indo além daquilo que apenas mais recentemente a CNPC instituiu como padrão mínimo para todos os fundos de pensão observarem. A FUNCEF continua bastante além desses patamares mínimos estipulados pela legislação vigente. Também aprovamos esse ano agora, acho que uma das últimas entregas, a nossa política de transações com partes relacionadas, que está no cerne de operações infelizmente mal sucedidas que causaram prejuízos à Fundação. Então nós tomamos o cuidado de discutir amplamente essa política e aprovamos na diretoria do Conselho Deliberativo, e ficará como um legado muito importante para a prevenção da FUNCEF e a exposição de riscos no seu processo decisório daqui para frente. Também submetemos, com a aprovação da diretoria do Conselho, a submissão da FUNCEF aos princípios de gestão de investimentos baseado em boas práticas, né? As práticas ESG, como se diz, que é o Código Stewardship da MEC de Investimentos. A FUNCEF é signatária do Pacto Anticorrupção promovido pelo Instituto Ethos, que acabou sendo a origem do nosso programa de integridade, que eu acho que está falando em outro tema aqui, mas ele traz essa preocupação com aspectos éticos e de integridade que permeiam uma série de atividades dentro da Fundação. A FUNCEF também promoveu a ampla revisão estatutária, né? Até agora teremos a primeira das 2 fusões de diretoria decorrentes desse processo de revisão, mas mais importante do que isso, eu gostaria de salientar que agora o nosso estatuto estabelece a possibilidade dos participantes poderem requerer
conforme as previsões estatutárias, abertura de apuração contra dirigentes, alteração em regulamento, alteração no próprio estatuto, conforme os requisitos estipulados no novo estatuto da Fundação. Então, isso é um avanço, a nosso ver, de governança, que dá um maior empoderamento aos participantes quanto às questões que possam eventualmente suscitar dúvidas ou mesmo a necessidade de uma postura mais incisiva. Um outro aspecto importante a salientar é a modernização tecnológica que nós promovemos ao longo desse tempo, né? Nós criamos, dentro da lógica de política de transparência implementada pela Fundação, né, o painel de indicadores, que traz aos participantes, de forma bastante cômoda, conveniente e de fácil compreensão, um conjunto de elementos que os nossos participantes podem se utilizar para analisar, sob o ponto de vista histórico, as principais informações alusivas a investimentos, despesas, pagamentos de benefícios, quadro funcional, remuneração, etc. E, por outro lado, comparativamente com os principais fundos de pensão do Brasil. Então, essa inovação trazida para a FUNCEF em favor dos seus participantes, eu ainda considero como um dos principais legados que nós vamos deixar aqui na Fundação e ainda, até onde nós conhecemos, sem paralelo em outros fundos de pensão de porte equivalente. Nós desenvolvemos o aplicativo da FUNCEF, ou seja, você hoje pode baixar no seu celular, consultar seu extrato de contribuições, pegar seu contra-cheque se você for um aposentado, contratar um empréstimo que você tem interesse, tudo isso pela conveniência e comodidade do celular, além de receber notificações com frequência em relação aos principais fatos e notícias envolvendo a Fundação. Instituímos a partir do ano passado, 2021, a prova de vida digital. Também foi um pioneirismo da Fundação nesse sentido, de propiciar aos aposentados e pensionistas o cumprimento dessa obrigação legal de comprovar a vida e, com isso, continuar recebendo seus benefícios, tal como estipula a legislação. Anteriormente, como eu disse, implementamos o contra-cheque digital. Durante essa gestão, até então, exigia ainda o processamento antiquado de impressão, custo de postagem, de entrega, gerando com muita frequência questionamentos quanto a extravio, etc. Então, hoje, isso foi tudo substituído pelo comprovante digital, também disponível via aplicativo para celular. Instituímos um simulador de benefícios, né? Logicamente, essas últimas atividades todas em conjunto com a diretoria de benefícios, que traz uma condição de planejamento financeiro, de programação previdenciária, com bastante riqueza de detalhes, bastante riqueza de variáveis que você pode considerar, tempo de trabalho, taxa de contribuição, aportes extraordinários que você faça, e como isso vai se repercutir, inclusive na sua expectativa de aposentadoria junto ao INSS. Então, tudo isso está bem facilitado nesse simulador que foi disponibilizado em agosto do ano passado e traz inovações muito importantes, avançadas, dentro do mercado de previdência complementar do Brasil. Nós instituímos o portal de colegiados com assinatura digital, com votação eletrônica remota. Então, todo esse avanço feito com recursos internos da Fundação propiciou aos colegiados, diretoria executiva, conselho fiscal, conselho deliberativo, comitê de auditoria e outros comitês que já foram criados ao longo desse intervalo de tempo, a condição de funcionamento, seja presencial, seja remoto, inclusive com a opção de votação eletrônica dos itens que compõem a pauta, inclusive com a geração automática das atas, né, e a sua respectiva assinatura. Implementamos alguns mecanismos internos aqui na Fundação para automatizar atividades rotineiras de TI, de RH. Bom, diante de todo esse trabalho, né, eu posso dizer que a principal entrega econômica que nós podemos
deixar como legado está aqui sintetizada nesse quadro, né? Então, primeiro enfoque. Nós promovemos uma redução das alíquotas de carregamento, ou seja, as taxas que são cobradas tanto dos empregados da ativa quanto dos benefícios pagos a aposentados e pensionistas. Essas alíquotas foram reduzidas em cerca de 40% desde 2014 até esse ano atual vigente, 2022. Então, essa soma de um lado, redução de arrecadação de quase 100 milhões de reais pela redução em 40% das alíquotas incidentes. Pelo outro, pelo controle bastante rigoroso, a inovação tecnológica, a revisão de processos, permitiu que a FUNCEF mantivesse, apesar da inflação de quase 40% no período, um crescimento de apenas 5% nos últimos 5 anos. Então, só isso já apresenta que a variação real das despesas da FUNCEF, na verdade, foi uma redução real de quase 30%, né? Então, isso somado à redução das nossas arrecadações, né, temos aí um patamar de 150, 160 milhões de reais economizados aos nossos milhares de participantes aposentados. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar, a redução do quadro de colaboradores da FUNCEF, muito acentuada, mais de 20%. Hoje a FUNCEF já tem um quadro abaixo de 500 funcionários. Então, é esse legado de maior eficiência, economicidade, fortalecimento da governança, maior transparência, que temos a satisfação de apresentar nesse breve balanço aqui e deixar essa mensagem de satisfação pelo trabalho realizado, trabalho muito duro, muito intenso, nem sempre bem compreendido, mas que temos a certeza que vai deixar um legado forte, sustentável, transparente e de maior robustez para a Fundação e os seus principais interessados. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Olá, colegas economiários, participantes da FUNCEF, ativos e assistidos. Inicio parabenizando a todos pelo Dia dos Economiários, transcorrido agora nessa semana, mais especificamente no dia 22. E damos início aqui à apresentação das nossas DFs do primeiro trimestre de 2022. Nós faremos uma abordagem um tanto diferente dessa vez. Trataremos de forma consolidada, resgatando um pouco do histórico das nossas demonstrações, quase desde o início da existência da Fundação, com o propósito de ter uma noção do que foi feito, o que é preciso fazer para que as conquistas alcançadas por todos nós sejam preservadas, e principalmente porque nós estamos no momento especial da Fundação, consagramos aí uma eleição muito bem sucedida, onde novos colegas tomarão posse, e é muito importante que valorizemos esses eventos e fique muito bem caracterizada o que foi feito até agora e o que se espera dos novos colegas que estão chegando, sempre, diga-se de passagem, desejando sucesso para a gestão que vai se iniciar a partir da semana que vem, pois estamos todos no mesmo barco. Bom, vocês já conhecem um pouco desse gráfico, a maioria das pessoas que já me assistiram. Nós tomamos aqui, desde a origem dos números da Fundação, ele demonstra até a realidade mais presente, que vai no trimestre atual, que é até março de 2022, e ele, de certa forma, conta a história da nossa Fundação. Quando a Fundação foi criada, quando qualquer projeto de plano de previdência é criado, naturalmente consulta-se especialistas e esses trazem
seu conhecimento, sua experiência para fazer as projeções necessárias para que tenhamos um plano seguro, um plano equilibrado e consistente, de modo que quem aporta suas esperanças nesse modelo para ter uma previdência complementar futura não seja decepcionado. Então, quando se inicia, e o nosso se iniciou em 1977, faz-se uma série de cálculos atuariais, onde considera-se premissas diversas, tanto biométricas como econômicas, faz-se projeções, tem-se previsões periódicas de ajustes finos para evitar desequilíbrio, evitar que haja perda de aderência do que foi projetado. Então, em tese, o que foi projetado deveria funcionar perfeitamente bem. Então, em 77, nós tínhamos outra Caixa, um outro país, uma outra realidade econômica, e o plano manteve, quando vocês percebem, isso aí chama-se também, é conhecido como curva de equilíbrio, ele manteve, de certa forma, aderente à linha horizontal, que é o que se espera do plano, né? Não se espera que ele se afaste nem para baixo, porque isso vai requerer equacionamentos, e nem que suba muito, porque pode sinalizar que o plano não esteja com um dimensionamento adequado, que pode levar à devolução de recursos, tanto para o participante como para a patrocinadora, além de poder ser sinal de que a gestão pode estar assumindo riscos que provisoriamente possam estar trazendo resultados bastante significativos, mas que na frente pode trazer também dores de cabeça. Então, o ideal é que a curva se mantenha na horizontal, e assim se manteve, né? Até por volta de 2002, vocês percebem que com pequenas variações nós temos a curva bastante aderente à horizontal. Por volta de 2003 nós temos ali um salto, ali foi uma situação de acordo em cima de uma dívida que fez aquele upgrade na curva, chegamos a 6,7 bilhões de superávit, e logo depois, em 2000, quando a gente se aproxima de 2006, tem o saldamento do plano do plano Reg-Replan, que era único, então isso se divide em saldado e não saldado, e a partir desse momento nós começamos a ter momentos de, pela primeira vez, alguns desequilíbrios bastante acentuados. Coincide ali, por sinal, com o ano de 2008, que foi aquele ano da crise do subprime. Então, muitos dos negócios, muitos dos investimentos não performaram como se esperava. E, a partir dali, tem uma pequena recuperação, mas essa recuperação ela não é permanente, e logo em seguida a gente tem uma das maiores crises que a Fundação já teve, que coincide mais ou menos no momento que a gente assumiu o mandato. Nós assumimos o mandato em 2014, e a curva de equilíbrio estava, lamentavelmente, atingindo uma performance extremamente perigosa, que podia significar, se não fossem adotadas as medidas previstas nas normas, na legislação, uma situação de insolvência futura. Então, todos vocês têm conhecimento, a solução inicial, além de uma série de medidas de ajuste interno, de mudança na forma de alocação de ativos, de planejamento da política de investimento, nós tivemos que fazer um equacionamento. Então, a soma desses dois esforços, de buscar recursos dos participantes da patrocinadora como equacionamento, redução de custos e, simultaneamente, qualificando melhor as aplicações dos investimentos da Fundação, nós conseguimos resgatar a curva ali. Vocês percebem esse movimento nitidamente a partir de 16, 17 e 18. E, a partir de então, a gente não consegue ainda chegar no mesmo nível do eixo X, fica tangenciando, e em 2021 tivemos aí um resultado bastante insatisfatório, né? Cerca de 2,3 bi consolidado, acumulado em todos os planos de déficit. E se não tivéssemos usado o reajuste de precificação, que é uma permissão que
a legislação, a norma desde 2014, desde 2016, inseriu nesse processo que permite a gente antecipar resultados futuros de títulos públicos, marcado na curva. E se não houvesse essa possibilidade, o resultado de 2021 seria cerca de 6,9 bilhões. Repito, nós estamos tratando aqui do resultado consolidado, acumulado. Com essa possibilidade, com o uso do ajuste de precificação de 2,3 em 2020, dá o resultado em 2021, em dezembro de 2021, 2,3, nós já estamos bastante longe de novo equacionamento, na margem de cerca de 5 bilhões, então a gente tinha limite para ir até 5 bilhões de déficit sem ter que recorrer a um equacionamento novo. De dezembro de 2021 para cá, nós tivemos uma pequena evolução nos resultados, principalmente por conta da renda variável, mas também por conta do ajuste que ocorreu com o regulamento do Reg-Replan, que, de certa forma, contribuiu com resultados atuariais de cerca de 1,2 bilhões, e isso, de certa forma, ajudou a amenizar aquele número bastante preocupante de 2,3. Bom, esse é, de forma consolidada, a situação da Fundação. Então, estamos entregando a Fundação nesse patamar. Muito foi feito, conseguimos trazer a esse ponto, mas é importante que as medidas de austeridade, as medidas de alocação mais qualificada dos investimentos continuem para que aquela curva, aquela posição no degrade, sim, evolua para uma situação de proximidade da curva e, preferencialmente, que supere a curva para podermos começar a bater o saldo da rubrica de cerca de 20 e poucos bilhões, cerca de 22 bilhões em equacionamento. Então, essa é a situação da nossa fundação. Desejamos que a nova equipe que assuma, juntamente com a equipe que ainda é indicada pela Caixa, continuará na gestão conjunta com eles, tenha um sucesso de evoluir nesse esforço e trazer tranquilidade para os participantes, de modo que os resultados futuros consigam incorporar valores aí acima daquela curva e consigam abater a rubrica de equacionamento sem necessidade de novos ajustes em regulamento de planos, sem necessidade de novos ajustes que signifique perda de benefício ou redução do nível de benefícios desenhados na origem do plano. Lembro que o nosso plano originalmente era um só, era o Reg-Plano Saudado. Em 97, 98 já começou até algumas crises, criou-se o REB, tá? Logo depois, em 2006, o novo plano. Então, já tivemos uma série de ajustes que sinalizam que o que foi projetado, a curva não foi aderente conforme foi projetado na origem, e o ideal é que não tenhamos mais surpresas daqui para frente, que o esforço dos nossos investimentos, o esforço das nossas alocações sejam suficientes para trazer recursos suficientes para abater todo o volume de equacionamento que ainda pesa nas costas dos participantes. Eu acho que esse era o principal recado que eu tinha que dar, que eu gostaria de dar para os senhores, e desejar aos nossos sucessores que sejam muito bem-sucedidos nos seus esforços de conduzir aí esse objetivo de eliminar esse equacionamento. Muito obrigado. Chegamos ao fim desse vídeo, agradecemos pela participação dos diretores e a vocês que ficaram com a gente até o fim. Sua opinião é muito importante para nós, então deixa pra gente o que você achou nos comentários desse vídeo.
Muito obrigada e até a próxima.